Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das ferramentas de dados que mais está dando o que falar, o BigQuery, da Google. Afinal, o que faz dele essa potência toda? E mais importante, quais são as pegadinhas que a gente precisa ficar de olho? Vamos vendar tudo isso agora. Essa é uma realidade muito comum, né? Um mar de informações, dados chegando de tudo quanto é lado, mas uma dificuldade enorme para conseguir tirar alguma coisa de valor disso tudo. Se essa situação parece familiar, o nosso papo de hoje vai ser especialmente útil, porque é exatamente esse problema que ferramentas como BigQuery prometem resolver. Certo, vamos começar do começo, pelo básico. O que é, de fato, essa ferramenta? Nessa primeira parte, a gente vai entender qual é a proposta de valor do BigQuery e como a Google pensou nele para encarar esse desafio de dados em uma escala gigantesca. Então, resumindo bem, o BigQuery é um data warehouse na nuvem. E o mais importante, totalmente gerenciado. Isso quer dizer que ele foi pensado desde o início para uma missão bem específica: analisar petabytes de dados, ou seja, volumes que a gente nem consegue imaginar em questão de segundos. É literalmente a força bruta de toda a infraestrutura da Google trabalhando para sua análise. Agora sim, vamos para a parte que todo mundo gosta. Por que, afinal, tanta gente está usando o BigQuery? A gente vai explorar agora os superpoderes dele, começando pela escala e pela velocidade, que são, assim, impressionantes. O pulo do gato aqui é a arquitetura. O BigQuery não depende de um computadorzinho só, não. Ele distribui o trabalho pesado entre milhares de servidores da Google. Pensa, por exemplo, numa Black Friday. O volume de dados de vendas explode, certo? Em sistemas antigos, as consultas para saber o que está vendendo mais ficariam lentíssimas, travando tudo. Com o BigQuery, a resposta vem em segundos. E o que isso significa na prática? Significa poder ajustar uma campanha de marketing ou estoque de um produto em tempo real, bem no auge do movimento. É outro nível de agilidade. Agora, o que é realmente interessante nesse ponto é o que ele representa no dia a dia. Ser um serviço gerenciado significa que a Google cuida de toda aquela parte chata e complexa de infraestrutura nos bastidores. O grande e daí disso tudo é um ganho de agilidade brutal. Em vez de uma equipe de análise ter que esperar semanas pela área de TI para configurar um servidor, ela pode simplesmente começar a trabalhar. O tempo para gerar uma resposta, um insight, cai de semanas para horas, às vezes até minutos. E aqui está um dos maiores atrativos para quem já vive no universo Google. A conexão com os dados do Google Analytics, ou puxar uma informação de uma planilha do Google Sheets, ou até criar aqueles painéis bonitões no Looker Studio, tudo isso é um processo quase nativo, sabe? Sem dor de cabeça, sem complicação. É um ecossistema que fala a mesma língua, perfeitamente. Por último, vamos falar de dinheiro. O modelo aqui é diferente. Não tem aquele investimento gigante de cara, nem contratos amarrados por anos. A ideia é bem simples. Paga-se pelo que se usa, tanto pelo armazenamento dos dados quanto pelo processamento das consultas. Só para ter uma noção, uma consulta que analisa 1 terabyte de dados pode custar algo em torno de R$ 25. R$ 25 tranquilo, calma, parece pouco, né? Mas agora, imagine centenas de analistas rodando dezenas de consultas complexas por dia. Essa conta pode escalar, e muito rápido. É uma flexibilidade poderosa, mas que exige, atenção. Mas como tudo na vida e na tecnologia, a gente precisa olhar o quadro completo. Nem tudo são flores. Vamos agora virar a moeda e analisar os pontos que exigem um planejamento mais cuidadoso antes de sair adotando o BigQuery. A pergunta que não quer calar é: essa combinação toda de poder, velocidade e conveniência, ela vem sem nenhum custo escondido? Sem nenhum desafio? A resposta, como dá para imaginar, é que existem sim alguns pontos de troca bem importantes para a gente considerar. Lembra do modelo pague pelo que usar? Pois é, ele pode ser uma faca de dois gumes. Vamos voltar naquela consulta de 1 terabyte. Se ela for mal escrita, sem as otimizações certas, ela pode acabar lendo 10 terabytes de dados para entregar exatamente o mesmo resultado. Sabe o que acontece? O custo daquela única consulta pula de R$ 25 para R$ 250. A transparência no preço existe, mas ela também mostra que a disciplina na hora de escrever as consultas é fundamental para não ter uma surpresa bem desagradável na fatura. Aquela integração fantástica com o ecossistema Google também tem um outro nome, Vendor Lock-in, que é basicamente ficar dependente da plataforma. Na prática, isso quer dizer que, se amanhã um concorrente lançar uma ferramenta de inteligência artificial revolucionária ou oferecer um preço muito mais baixo, a tarefa de migrar todos os dados e processos do BigQuery se torna um projeto gigantesco, caro e super arriscado. É uma aposta estratégica na plataforma da Google a longo prazo. E claro, não dá para ignorar a parte técnica. Migrar dados de sistemas antigos não é um simples copia e cola. Pensa nisso como se mudar de uma casa antiga para uma super moderna.
Não basta só levar os móveis, é preciso repensar toda a organização, talvez até a parte elétrica, para aproveitar o que a casa nova oferece. Para isso, é preciso um arquiteto, ou, no nosso caso, um engenheiro de dados experiente para modelar os dados do jeito certo e garantir tanto desempenho quanto o controle de custos. E, por fim, um ponto importante. Embora o BigQuery seja excelente para análise de dados, ele não é um canivete suíço que resolve tudo. Para casos de uso muito avançados, como treinar modelos complexos de machine learning ou processar dados em tempo real com latência baixíssima, provavelmente vai ser necessário integrar outras ferramentas mais especializadas do ecossistema. Então, depois de ver os dois lados da história, como é que se toma a decisão? Chegamos naquele momento de colocar tudo na balança e entender qual é o dilema central que toda organização acaba enfrentando ao considerar o BigQuery. No fim das contas, a escolha se resume a isso. De um lado, tem um poder de processamento absurdo, muita velocidade e a conveniência de um serviço todo gerenciado. Do outro, o potencial de custos que podem sair do controle e uma complexidade técnica que de jeito nenhum pode ser subestimada. E a pergunta final, que na verdade só cada organização pode responder por si, é esta. A equipe interna tem a maturidade técnica e a disciplina de custos necessárias para extrair o melhor de todo esse poder? Ou será que os desafios de complexidade e de custo podem acabar superando os benefícios? Pesar essa balança com cuidado é o passo fundamental para uma decisão bem informada.